Graça e paz, bom dia, aqui quem fala é o Jocena e é com muito prazer que nós estamos em mais uma Escola Bíblica Dominical. Então, antes de começarmos nossa aula, eu gostaria de te convidar para que você feche seus olhos aí, para que a gente faça uma oração bem rápida, para nós buscarmos, para que nós venhamos a pedir sabedoria a Deus. Então vamos orar? Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, porque nós estamos aqui por essa manhã para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Pai, revele a sua vontade ao nosso coração, conduza-nos em paz, nos dê sabedoria nessa aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, galera, como vocês sabem, nós estamos navegando aqui no livro do Timothy Keller, Romanos para você. Nós estamos praticamente na segunda parte do livro, tá? Estamos caminhando para a parte final, tá? Então não se esqueça de pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui em mãos. Não importa a versão, o que importa é que você tenha a Bíblia na mão. A dinâmica hoje é uma dinâmica como a gente sempre faz, uma dinâmica que usa bastante a Bíblia. Então eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta. E nós vamos basicamente ler os versículos e vamos comentar os versículos somente, tá bom? Essa carta aos Romanos é uma carta pesada, difícil de ser digerida, mas a gente vai com a graça do Espírito Santo aí, com muita paciência, com muita calma, que tudo vai se encaminhando, né? Então que Deus nos abençoe, pega a aguinha aí ou um cafezinho e vamos que vamos. Então, abrindo a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, a gente começa com o nosso versículo, lendo o versículo 11, 1, que diz assim: Pergunto, pois, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, né? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? É igual o Drake aqui. Por um acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo rapidamente ele responde essa pergunta, né? De maneira alguma. Essa cara do Drake aqui. Eu mesmo, Paulo falando assim como Drake. Nós somos israelitas, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, basicamente, Paulo ele começa com uma pergunta, ele responde a sua própria pergunta e fala: eu sou Paulo, cara. E sou uma pessoa, graças a Deus, salva pelo sangue do Cordeiro. Então não quer dizer que Deus não rejeitou e nunca vai rejeitar o povo da aliança, né? Então vamos para o verso 2. No verso 2 diz assim: Deus não rejeitou o seu povo. Paulo mais uma vez volta a essa temática. O qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os seus profetas e derrubaram os seus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. Elias, nessa passagem que está registrada lá no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, verso 9, do verso 8 ao 18. O apóstolo Paulo aqui ele já responde mais uma vez: Deus não rejeitou o seu povo. Israel nunca será rejeitado por Deus. Assim como nós também nunca seremos rejeitados por Deus. Porque João 3,16 diz porque Deus amou o mundo inteiro. Tá? Então digamos que o que aconteceu com a vinda de Jesus, houve uma convergência, que eu falo a convergência da graça. É a convergência da graça. Porque em Abraão seriam benditas todas as nações da face da terra. O que houve aí foi um desvio da função principal. Porque através de Abraão, todas as nações, todos os povos da face da terra seriam abençoados. E a gente vê que o povo de Israel se fecha, se
faz um lockdown entre eles mesmos e não distribuem a bênção que Deus tinha derramado sobre a vida deles para a humanidade. Tá? E aqui a gente consegue ver uma passagem muito legal, em que Elias clama a Deus. É o momento em que Elias se acha a última bolacha do pacote. Então ele clama a Deus depois da batalha contra os profetas de Baal e contra Jezabel. Mas Deus fala assim, calma Elias, fique em paz, porque eu reservei para mim, Deus falando aqui no verso 4, eu reservei para mim 7.000 homens e mulheres que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Então, meu irmão, israelita, não se sinta a última bolacha do pacote. Os bonitões, os grandes detentores da bênção de Deus. Não é isso. Não se sinta a última Coca-Cola do deserto. Calma, Deus sempre provém os seus remanescentes. Haja vista a igreja. A igreja, meu irmão, não é plano B. Não existe plano B no reino de Deus. Porque os judeus, entre aspas, rejeitaram a graça de Deus, a vinda de Jesus como Yeshua HaMashiach, como o Messias tão esperado, que Deus falou, agora também vou partir para o plano B. Não, a igreja é mistério. A igreja sempre esteve ali no coração de Deus. Amém? E a gente vai ver isso através da leitura que a gente está fazendo em Romanos capítulo 11. Hoje a aula é simples mesmo. É só você ler, aqui é exegese pura. A gente está lendo o texto e a gente está comentando o próprio texto, dentro das bases que a gente tem, né? De exegese, de homilética, né? Assim, basicão mesmo. Por quê? Porque na hora da dificuldade, é assim que a gente trata a vida, né? No verso 3, Elias, ele fala assim, só eu que sofri, só eu que sobrei. Nada. Deus tem sempre preservado o seu povo, né? Sobre a face da terra. Deus não está condicionado a um povo, não. Tolo é quem pensa que Deus está condicionado a um povo único e exclusivo. Que nada. Nós vivemos no tempo da graça. É o Espírito Santo que nos conduz. Aqui, ó, essa figurinha aqui está demonstrando justamente o que está sendo lido. Deus, ele preservou. Assim mesmo como Deus preservou a gente. Deus tem preservado aqueles que são dele. Deus não põe todas as suas fichas em um povo só. Muita pretensão do povo judeu achar que eles são os exclusivos, que eles são a última bolacha do pacote. Esquece. Nada. Deus preservou, assim na época de Elias, Deus tem preservado o remanescente de Israel. E diga-se de passagem, em Gálatas fala que nós somos o Israel espiritual. Então, segue, verso 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Tem um podcast muito legal aí rolando do Mano Brown com o nosso irmão em Cristo, Rodrigo, né? O doutor Rodrigo, teólogo, doutor em arqueologia. Depois, se você tiver um tempinho, vê esse podcast aí do Mano Brown, tá lá no... Depois eu mando aí o link, tá no... Esqueci o nome, cara, de podcast. Depois você dá uma olhadinha lá, tá bem legal. Ele fala um pouco sobre esse remanescente escolhido. Então, ficam diversas ideias, né, rolando na nossa cabeça. E se é pela graça, verso 6, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Aí a gente entra num texto muito legal, Efésios 2:8, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Salvação sem a cruz de Cristo não existe.
Porque a salvação, ela vem pela graça. Graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, através de Jesus Cristo, que se entrega na cruz do Calvário, nos redime e nos une mais uma vez com Deus Pai. Essa é a grandiosidade do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Verso 8. Como está escrito? Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. O apóstolo Paulo está revelando essa palavra para o povo de Israel, que continua com esse atordoamento. Os olhos deles não conseguem enxergar a beleza da maravilhosa salvação escandalosa que há em Cristo. Por mais que o mundo inteiro fale que o Messias veio, a nação de Israel continua com o seu coração petrificado, com os seus ouvidos tapados, com os seus olhos fechados, que não conseguem enxergar, que já fazem mais de 2000 anos que o Messias esperado por ele já veio e já tem feito uma obra maravilhosa no meio dos gentios. E Davi diz no verso 9, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e a retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente, no verso 11, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira alguma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, deles quem? Dos judeus, dos israelenses, dos israelitas, coração duro, veio a salvação para nós, os gentios, para provocar o ciúme em Israel. Essa proeminência que os judeus tinham ali na região da Palestina, de serem o povo de propriedade exclusiva de Deus, que ostentavam toda essa maravilhosa bênção de servir a Deus, de serem vistos como representantes de Deus. O cajado foi passado, o bastão foi passado. Por quê? Pela arrogância, pela prepotência, sabe? Pela falta de humildade do povo de Israel. Foi passado para quem? Para nós. Mas, no verso 12, mas a transgressão deles significa riqueza para o mundo. Se eu não me engano, o profeta Jeremias, ele fala muito bem sobre isso, que o povo de Israel, eles iriam, é bola cantada, o profeta falou que o povo de Israel iria menosprezar, não iria entender a vinda do Messias e iria dar de ombros, sabe? Dar de ombros. Então, foi isso que eles fizeram. Eles deram de ombros. E o que aconteceu com tudo isso daí? Isso tudo trouxe a riqueza para nós. A riqueza para os gentios. Quanto mais significará essa plenitude. Não estamos descartando de maneira alguma o povo de Israel aqui, tá? E a gente vai ver isso para frente. Mas, eles deram de ombro. E nós abraçamos essa graça escandalosa que escorre através da cruz de Jesus Cristo. Basicamente, trazendo esse para os nossos dias, é assim, ó. Uns vendem lenço. Por enquanto que uns choram, os outros vendem lenços. Basicamente, o povo de Israel fez pouco caso da vinda do Messias, não entendeu o movimento, não entendeu que Deus estava entre nós, o Emanuel estava entre nós, deu de ombros. E nós, os gentios, abraçamos esse amor tão grande de João 3,16. É isso. Verso 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Verso 14. Na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. Tá vendo?
Os judeus, infelizmente, eles rejeitaram a vinda do Cordeiro Imaculado de Deus. Eles não souberam decodificar a vinda do Messias. Mas essa vinda trouxe a reconciliação do mundo. Jesus é o Messias, que já veio fazem mais de 2000 anos atrás. Certo? Jesus habitou entre nós, o Verbo se fez carne. João 1, capítulo 1. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de beleza. O que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. A raiz é o próprio Deus. Todos nós somos ramos de Deus, que fomos, a gente vai ler agora no verso 17. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, vocês quem? Essa palavra está vindo para os gentios. Nós fazemos parte desses ramos, dessa oliveira brava, que foi enxertado. Não se esqueçam dessa palavra, enxerto. É isso mesmo, enxerto. Entre outros, e agora participa da seiva, da raiz da oliveira. Então é isso, nós fomos enxertados à videira ou a oliveira que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sabe, Deus ele fez um corte no caule e enxertou-nos ali. Aleluia! Glória a Deus, hoje nós somos um com o Pai. Que bênção, que dádiva, que maravilha! Verso 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Nós estamos completamente sustentados pela raiz, a raiz que é Cristo. A oliveira, a raiz é o Senhor. Nós fomos enxertados nessa árvore. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Sim, o povo de Israel rejeitou, os ramos foram cortados. E quem foi enxertado no lugar daqueles ramos? A gente, nós, os gentios, cumprindo-se justamente aquela mensagem profética de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da face da terra. Deus sai de uma tribo, Deus muda a visão de um povo exclusivo e Deus ele abre o leque e atinge o mundo inteiro através da vinda do Senhor Jesus. Está certo. Eles, porém, verso 20, foram cortados devido à sua incredulidade. E você permanece pela fé. Nós permanecemos ligados a Deus pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Sempre vigilante. A gente tem que ficar com um olho no peixe fritando e o outro olho no gato do lado. Entendeu? É assim que nós, os gentios, temos que nos sentir. Essa graça escandalosa, a gente tem que estar sempre vigiando, tá? Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar a gente. Isso serve de alerta para nós aí como igreja, tá? Nós temos um comissionamento sobre a nossa vida. Quando Jesus falou, ide, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um comissionamento, há um chamado, há uma missão que pousa sobre a vida da igreja. Tá? E por mais que muitas pessoas se levantem para derrubar a igreja, quem comanda a igreja hoje, quem está à frente da igreja é o Espírito Santo de Deus, o Paráclito de Deus. Ele que nos batiza com fogo, ele que faz com que a palavra brote no nosso coração, ele que convence as pessoas do seu pecado e da sua justiça. Hoje nós somos filhos do vento, o filho do vento sopra onde quer. Então o Espírito ele tem dirigido a igreja e a igreja tem vencido através da fé em nome de Jesus. Por mais que muitos tentem barrar a igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a casa do Senhor. Aleluia! Onde a igreja chega, o inferno tem que bater em retirada. Por quê? Porque a igreja leva a palavra libertadora, a palavra do Senhor, a santa palavra, a espada de dois gumes que penetra no mais profundo
profundo da nossa alma, fazendo separação entre corpo, alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos. É isso. Verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas a bondade para com você. Nós somos frutos, nós somos alvo do amor de Deus, desde que permaneça na bondade dele. Então nós fomos enxertados em Cristo, nós fomos enxertados na oliveira. Nós temos que permanecer firmes nessa videira, nós somos fundidos através desse processo de enxerto. De outra forma, nós também seremos cortados. Se nós não vigiarmos como igreja, irmãos, se nós como igreja continuarmos a sermos irrelevantes em certas áreas da sociedade, nós estamos a ponto de sermos cortados. Por quê? Porque a igreja foi levantada para pregar o evangelho. Nós somos levantados para falar do amor de Deus. Nós fomos levantados, como diz lá em Mateus capítulo 24, para visitar o órfão, para visitarmos os enfermos, para visitar as pessoas que estão aprisionadas. Nós fomos chamados para levar a palavra de esperança. Então, há uma missão sobre a vida da igreja. Aqui, como essas duas figuras mostram, aqui nós temos o menorá e nós temos aqui os ramos da oliveira que foram enxertados, certo? Na menorá. Então aqui a gente tem a árvore, uma oliveira. Meu nome é Oliveira Sena, hein? Quem sabe, hein? Parte da judeusada nova aí, meu. Pode ser, hein? Josenildo de Oliveira Sena. Ó, quem sabe aí, né? Para quem não sabe, a primeira sinagoga das Américas foi fundada na cidade do Recife, tá? Se um dia você tiver a chance de ir lá no Recife Antigo, você vai conhecer lá a primeira sinagoga das Américas. Os judeus, eles vieram junto com os holandeses, que eram praticamente donos do mercado do açúcar, né? Eles eram responsáveis pela produção do açúcar e juntamente com Maurício de Nassau, eles desenvolveram o Recife a tal ponto que, possivelmente, tá? Se eles não tivessem sido expulsos pelos portugueses, católicos romanos, possivelmente a cidade de Nova York seria fundada aqui no Recife, tá? Porque os judeus que estavam aqui em Recife, pode ver, isso é história, tá? Os judeus que estavam aqui em Recife, que foram expulsos, eles foram, se eu não me engano, para o Caribe. E do Caribe eles migraram para Nova York. E lá em Nova York eles fundaram a cidade, tá? Então, diga-se de passagem, se você for ver lá, muitos judeus novos que se falam, né? Então você vai ver muito judeu com nome meio, vou falar, portuguesado, né? Então você vai ver lá muitos com o nome de Oliveira, com o nome Pereira, com o nome Silva, dependendo até o nome Silva. Então, eles foram obrigados, entre aspas, a mudar de nome para que eles não fossem caçados, tá? Por essa Santa Inquisição Católica, né, que expulsaram os judeus daqui. Então, a título de curiosidade, a primeira sinagoga das Américas se localiza lá na cidade do Recife Antigo, tá? E é muito legal, já tive a oportunidade de visitar lá com a minha esposa Sirlene, minha mãe também, porque somos do Recife, né? E tivemos essa oportunidade de ir lá. Então, a oliveira, aqui estamos nós, ó, fomos enxertados aqui, ó. Enxertados, biologia na veia aqui, né? Ecologia, né? E os ramos que foram enxertados, eles acabam se fundindo à árvore, à oliveira, e eles começam a crescer, porque começa a ter troca da seiva que a gente fala, né? Então essa figura ela é bem simbólica, tá? Ela é bem linda, ela explicita muito bem através do menorá e da oliveira, né? A gente já falou sobre a oliveira, né? Já falamos sobre o que significa o jardim de Getsêmani, em que o azeite ele é prensado, assim como Jesus ele foi prensado. E nesse primeiro prensamento sai o azeite que é puro, que nos arremete à vinda, o batismo com o Espírito Santo. Mas é isso daqui, é isso mesmo. Verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você.
desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Aqui, o foco aqui, irmãos, não é falar se a salvação se perde ou não, tá? A gente já falou aqui diversas vezes na aula, tá? Que é um posicionamento bíblico. Já está outorgada a nossa salvação em Cristo. Se você entregou a sua vida, se você entregou o seu coração verdadeiramente para Jesus, é igual uma sentença judicial. Nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, mas vamos permanecer linkados na oliveira que se chama Jesus. Amém? É isso que está falando essa passagem aqui. Sabe, nós temos que ser relevantes. Nós temos que ser uma igreja coerente. Nós temos que ser uma igreja que pare de brigar pelo poder. Deixa o governo lá. Certo? Nós temos que fazer a nossa parte como igreja, sabe? Aplicarmos os princípios da palavra de Deus ao chão da vida. Ao que a palavra de Deus diz. Amém? Que está lá em Mateus capítulo 24. Ou se você quiser ter uma aula legal, vai lá em Mateus capítulo 5. O pastor Ale já pregou muito sobre Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 está falando da nossa carta magna. A carta magna do cristianismo é Mateus capítulo 5, que são as bem-aventuranças. Se você está com dúvida, leia Mateus capítulo 5 todos os dias e tenta aplicar, porque aí no chão da vida, no chão da realidade, onde as coisas acontecem, nós seremos uma igreja relevante para a nossa sociedade, tá bom? Não vamos permitir que o nosso coração se petrifique, tá? E para terminar a nossa aula, porque não tem muito que a gente ficar dando voltas, né? É uma aula direta, irmãos, sabe? Hebreus capítulo 3 diz bem assim, abre aí a sua Bíblia, agora que eu abri na minha aqui. Hebreus capítulo 3. Eu vou ler inteiro, tá? Porque é uma leitura muito interessante. É uma leitura que aguça e nos atrai mais para perto do Senhor. Diz assim, ó, Hebreus capítulo 3, o autor da carta aos Hebreus, ele faz um comparativo excepcional entre a pessoa de Jesus e a pessoa de Moisés. Os dois grandes legisladores, tá? E essa mensagem é uma mensagem com tom messiânico. Yeshua e Hamashia. Jesus é o Senhor, ele veio já. Abra o seu coração, porque o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa no teu coração. Diz assim, Hebreus capítulo 3. Meus irmãos, na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho com toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Aleluia! Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. Deus, na pessoa de Jesus. Jesus, Deus, é o grande construtor dessa casa espiritual. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas de Deus que Deus iria fazer no futuro. Moisés aqui ele é levantado como um profeta, tá? Também. Mas Cristo é fiel como Filho de Deus, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Meu irmão, mantenha a sua fé firme em Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, olha aqui, ó, o Espírito Santo no verso 7, está com letra maiúscula. O Espírito Santo é Deus. O Ruá, o Espírito, o Paráclito,
Ele é Deus, ele não está numa subcategoria abaixo de Deus Pai, abaixo de Jesus. Não, o Paráclitos é Deus também sobre a sua vida. Olha aqui o que o Espírito diz. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, de que Deus? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, como se voltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Olha só, a Trindade trabalhando aqui maravilhosamente. Aleluia! Ali os antepassados de vocês, verso 9, me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse, eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado o descanso. Verso 12. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Não tenha um coração descrente, meu irmão, minha irmã, minha criança. Não se afaste de Deus. Não tenha um coração duro de pedra. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras sagradas se aplicam a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Meu irmão, não endureça o seu coração, não seja incrédulo. Creia em Deus, creia em Cristo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas nos dizem. E é essa palavra que eu termino a nossa aula hoje. Verso 15. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, como vocês têm ouvido nessa aula, não sejam teimosos, não tenham um coração duro como tiveram os vossos antepassados quando se revoltaram contra Deus. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Então, irmão, para encerrar nossa aula, se hoje ouvirdes a voz do Senhor falando ao seu coração, não endureçam o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá bom? Então nós terminamos a nossa aula por aqui. Eu entendo que o que nós falamos foi suficientemente perfeito para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a sua vida. Que você entregue o seu coração ao Senhor. Que você entregue a sua família ao Senhor. Porque com certeza o Senhor fará uma obra maravilhosa hoje e sempre. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, muito obrigado por essa aula, obrigado por tudo que o Senhor faz no nosso coração, conduza-nos em paz, em santidade. Pai, que o Senhor revele e continue revelando a sua palavra ao nosso coração e que a gente possa, meu Pai, em nome de Jesus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa salvação maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Espírito Santo, obrigado pela sua ação direta na nossa vida. Conduza-nos em paz, santidade e em amor. Nos dê um domingo na tua presença, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Tchau.